Olá e muito bem-vindos à aula número 9 do Destrave Seu Inglês com o professor Vitor. Hoje a gente vai ver uma coisa muito bacana. A gente vai fazer uma pequena revisão do passado simples, mas nós vamos aprender também o que a gente chama de WH questions, ou perguntas com o WH. O que é isso, professor? Nós vamos ver já já. Antes de iniciar, eu queria falar para vocês assim, que para aqueles que tentaram assistir a aula na quinta e sexta-feira, eu entendo que vocês não viram as aulas lá. Talvez você tenha perguntado, nossa, o que aconteceu? Será que o professor está bem? O professor está bem, graças a Deus. Mas assim, realmente quando eu iniciei as aulas, eu estava num ritmo bastante intenso. Lembrar a aula todos os dias. Foi quase 2 semanas, porque na quinta e sexta o corpo deu uma riada, né? Então, assim, eu fui recomendado a diminuir um pouco o ritmo. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou procurar fazer 3 aulas por semana. Então, segunda, quarta e sexta, onde segunda e quarta vai ser a aula normal, né? E na sexta-feira a gente procurar fazer uma revisão de eu passar exercício para vocês. Porque o exercício, pessoal, é muito importante, mas é muito importante. Porque é onde ajuda a fixação. Porque aquilo que eu vou ensinar hoje, por exemplo, na hora que acabar a aula, vocês podem ficar até um pouco, peraí. Eu não vou lembrar tudo, então assiste a aula de novo, depois com exercício de fixação, vocês vão conseguir sim memorizar tudo. Fiquem tranquilos, tá? E o que eu queria falar é assim, sigam aquilo que o professor está orientando vocês, tá bom? O professor é o facilitador. E nesse sentido, esse fim de semana eu estava vendo é um filme antigo chamado Karate Kid. Então, eu não sei se vocês assistiram, mas num deles, porque teve vários, né? Num daqueles vídeos, deixa eu desligar aqui, que isso aqui é. Pronto. Num daqueles vídeos, o professor está ensinando o menino, o gafanhoto, né? Porque antigamente tinha o mestre e tinha o gafanhoto, acho que era o professor Morita. Então o que acontece? Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, até a aula 8, vocês podem falar, nossa professor, é muita informação. Realmente é bastante informação. Foi bastante informação porque vocês viram o verbo to be em todas as formas. Do presente, passado, afirmativo, negativo e interrogativo. No positivo e no negativo também. É bastante informação, tá? Agora lembre-se, nada disso é perdido. Nada disso é perdido. Muito pelo contrário. Nós vamos começar a utilizar tudo isso e vocês vão ver que faz tudo sentido. Então não se preocupe se vocês falarem, poxa, eu não lembro tudo aquilo lá de cabeça ainda. Não tem problema. Eu falei que ensinar vocês o verbo to be. Então aquilo faz parte do material. E assim, o que eu quero dizer, creiam no seu professor. E esse é o exemplo que eu quero dar do Karate Kid. O que aconteceu? Então o menino queria aprender a lutar e o mestre fez um acordo com ele. Ele falou, bom, então eu vou te ensinar as coisas e você não vai me perguntar o porquê, tá bom? Eu, tudo bem, fácil. Legal. Então a primeira coisa que ele fez, ele pegou uma esponja enorme, botou água, sabão e deu para o menino e falou, olha, agora você lava esse carro. Ele ficou, E você vai fazer assim, quando você... Ele também, depois ele fala, né? Você vai passar cera. Então, quando você lavar, você vai usar a tua mão direita, de dentro para fora, e também você vai esfregar com a mão esquerda, de dentro para fora, tá? Quando você acabar de lavar o carro, aí você vai encerar o carro. Aí você vai passar a cera, que é wax on, depois eu escrevo isso. Wax on, e quando você polir, for tirar a cera, é wax off. Então, wax on, passa a cera com a mão direita, de dentro para fora, no mesmo esquema que ele lavou, e depois para polir, com a mão esquerda, de dentro para fora também, dos mesmos movimentos que ele lavou. E o menino fez uma cara irônica, tipo, mas o que tem a ver com aprender a lutar? Aí o mestre falou, lembra? Eu falei que não era para fazer pergunta, então você não vai perguntar por quê. Você vai fazer. Aí virou as costas e foi embora. E deixou o menino lá, lavando o carro. Né? Aí ele depois foi ensinando outras coisas também. E um belo dia ele voltou para ver como é que estava o menino, se ele tinha aprendido. Então ele falou, agora você vai fazer o encerar e polir, encerar e polir. E ele foi dar um golpe no menino. Aí o que o menino fez? Pá, com a mão direita ele fez aquele movimento e desviou o golpe. E ele foi depois com a mão esquerda. E o menino com a mão esquerda desviou também o golpe. Então o que na verdade, aquele passar a cera e o polir nada mais é um movimento de defesa. Mas quando ele estava lá a primeira vez com a esponja na mão, ele não conseguia ver para que servia tudo aquilo. Então, confie no seu professor,
fiquem comigo e vamos lá, vamos falar inglês, tá bom? Olha, então é assim, vamos começar a primeira parte aqui. Vamos fazer uma pequena revisão. Lembra, sempre a revisão é importante. O que nós já vimos aqui? Verbo to be, a estrutura, sujeito, verbo, complemento. I am a teacher. You are a student. He is a doctor. She is sick. It is a car. We are late. You are friends. They are ready. Não tem problema se vocês não acompanharam, eu não pedi para vocês repetirem, mas aqui para firmar a audição, tá bom? Agora aqui, vamos ver um pouquinho mais de informação. Aqui que eu tenho, novamente, a estrutura, verbo, sujeito, complemento. Aqui eu já estou colocando o inglês, a gente vai começar a ver inglês cada vez mais, porque tudo é fixação. Então, verb, eu tenho aqui como se pronuncia, é o verb. Não se assustem, fale verb. Nossa, professor, é difícil. Não, nós temos esse som em português. Aqui na nossa região não tem muita plantação de cana. É o A com tio. Então pega, substitui aquele C por um V, vai ficar van. Como se fosse vana. Então é verb. Subject, olha, o mesmo som. O aqui tem um som de A com tio, vai ficar sub. Então falem. Subject. Põe tudo junto, fica subject. Beleza? Ficou bom? Aqui tá mais fácil, é só complement. Tá? T mudo. Só tomem cuidado para não fazer complement. Não acrescentem um I no final. É o T mudo, é t. Muito bem? Answer, nós já vimos numa aula de question and answer, Q&A, aula de perguntas e respostas, lembra? Então, answer é resposta. Nós temos a resposta afirmativa e negativa. Affirmative and negative. Professor, por que está em azul esses dois últimos E's? Por quê? Se vocês prestarem atenção, olha, affirmative, eu não pronuncio o E. Não é affirmative. Morre no V. Negative. Eu vou exagerar para vocês verem, olha. Negative, affirmative. Mas é um V, tá? Muito bem. Agora, o que nós vimos então? Nós vimos ali no quadro anterior, nós vimos o afirmativo, I am, you are, e a gente lembra que na pergunta a gente verte o verbo to be, não é isso mesmo? Então eu tenho aqui o verbo to be na frente, depois o sujeito, então agora aqui muda a sequência, é verbo, sujeito e complemento, certo? E depois temos as respostas, então agora vamos repetir juntos, vamos lá. Am I a teacher? Yes, you are. No, you aren't. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Is he a doctor? Yes, he is. No, he isn't. Is she sick? Yes, she is. No, she isn't. Is it a car? Yes, it is. No, it isn't. Are we late? Yes, you are. No, you aren't. Are you friends? Yes, we are. No, we aren't. Are they ready? Yes, they are. No, they aren't. Tá? Então, na pergunta, o verbo to be é invertido, como vocês viram. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, eu fiz mais algumas perguntas, porque uma preocupação de todos, eu sei disso, e alguns de vocês já me perguntaram, que eu tive contato com alguns. Professor, poxa, nós vamos ficar vendo só naquele vocabulário? Não, nós vamos começar a ver vocabulário novo. Por quê? Mas lembra, eu tinha dito no começo das aulas que, olha, eu não vou mudar o vocabulário até aqui, que é para vocês se preocuparem mais com a fixação da estrutura, a estrutura de uma frase afirmativa, a estrutura da negação, depois da inversão para a pergunta afirmativa, para a pergunta negativa. Então, se eu ficasse dando muito vocabulário, vocês teriam que se concentrar também naquele vocabulário
e não ia se concentrar muito na estrutura, e a estrutura é importante. Vocabulário é importante, mas uma vez assim, uma vez que você pegou a estrutura, é só acrescentar vocabulário, mas a estrutura está lá para o resto da vida, tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Bem, então vamos lá. Então aqui eu tenho aquelas mesmas perguntas, só que agora eu mudei, estou mudando o vocabulário. Então eu vou colocar algumas coisas novas para vocês aqui. Então nós temos aqui crazy, louco, maluco. Nós vamos ver o porquê que eu usei essa palavra, tá? At home, em casa. Por que eu coloquei o at? Porque em algumas situações, quando a gente falar que está em casa, a gente pode falar at home. Em algumas situações, não precisa o at, não está errado se você usar, então não fiquem preocupados. Mas vocês podem muitas vezes falar só que está em casa, I'm home, e não usar o at, continua certo. Estamos acrescentando o verbo to play. E por que tem esse mesmo verbo duas vezes, professor? Porque o verbo to play, como muitas palavras em inglês, muitas palavras têm mais de um significado. No inglês nós temos muito mais isso do que no português. No português nós também temos. De cabeça agora eu não tenho nenhuma palavra para dar de exemplo, mas tudo bem, não se preocupe. Por exemplo, o verbo to play, então, ele pode tanto ser jogar, se você joga futebol, joga algum outro esporte, quanto tocar. Você pode tocar um instrumento, que então é um play, um instrumento. Nós vamos já ver o exemplo daqui a pouco. Good, eu acho que nós já vimos numa aula anterior. Good é bom, pode ser boa, bons e boas. Lembra, o adjetivo não tem feminino e nem plural no inglês. To leave, nós vamos ver esse verbo. O leave quer dizer sair, partir ou ir embora. Nossa, mas três? Sim, porque às vezes se você estiver falando, por exemplo, de trem, de ônibus, em geral eles falam, o ônibus partiu a tal hora, o trem pode ser saiu, ou partiu também a tal hora, não é verdade? Ou pode ser embora. Então, ele foi embora, ele saiu, ele partiu, ele foi embora, tá? Então, o leave tem todas essas conotações. To work, trabalhar, e to watch, assistir. Então aqui a gente começa a ver agora que alguns verbos pedem complemento. Como assim? Se eu falar, por exemplo, se eu simplesmente falar para você, esse fim de semana eu assisti. Não está faltando alguma coisa? Então esse é um complemento. Você assistiu o quê? Eu assisti um filme, assisti uma peça teatral, sei lá o que você assistiu. Né? Um programa humorístico, mas então alguns verbos pedem alguma coisinha, porque senão parece que está faltando. Legal? Então vamos lá. Eu já falei em uma outra aula que a gente não costuma fazer muita pergunta para a gente mesmo, né? Porque senão a gente está conversando sozinho. Então aqui esse exemplo é fácil. Por exemplo, se alguém falar assim para você, por que você não faz tal coisa? Eu? Eu sou louco? Am I crazy? Eu sou maluco? Am I crazy? Mesma coisa. Então, tem algumas perguntas que a gente faz sim usando o am I, tá? Se alguém te perguntar, are you home? Yes, I am. No, I'm not. Tá? É que aqui a gente não está trabalhando com resposta nesse slide. Nós vamos trabalhar com respostas mais na frente. Aqui é só para acrescentar um pouco de vocabulário. Então, crazy é louco, maluco. Home, você já sabe que é casa. Pode ser lar, sim. Se alguém está perguntando, professor, home é lar também? Sim. Lembra, o home mais conhecido é aquele home sweet home, que é lar, doce lar. Deixa eu ver se eu tenho espaço para colocar aqui. Espaçozinho aqui é home. Ficou bem grande, hein? Sweet home. É lar, doce lar. Lar, doce lar. Não é casa, doce casa. Tá vendo? Então, as traduções às vezes se encaixam. Por quê? Porque assim, de uma forma diferente da tradução em si. Porque, por exemplo, essa palavra ou essa expressão, para nós, corresponde ao lar, doce lar. Né? Mas a gente não fala, eu comprei um lar. Não, você comprou uma casa, né? O lar parece que é algo que a gente cria. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, are you home? Is he? Todo mundo sabe que é is he playing tennis. Espera aí, professor, o que é esse playing com ing? Eu tenho outro play aqui, tá? Vamos lá. Aqui é is he playing tennis? Ele está jogando tênis.
que é o playing? Aí é o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio você tem o verbo na sua forma natural, você acrescenta o ing. Lembra? Então, jogando, comprando, falando, correndo, nadando, pulando, tudo isso é gerúndio, né? Então, para compor o gerúndio no inglês, é só acrescentar o ing. Eu falo o verbo na sua forma natural, porque o verbo no infinitivo, que é o verbo jogar, ele tem o to. O que é infinitivo? Se você perguntar, o que é o finitivo, professor? Infinitivo é o verbo sem estar conjugado. Então, o verbo correr, não é eu correr, você correr. É o nome do verbo, é o verbo correr. Então, o infinitivo é esse, é o nome do verbo. Jogar, está no infinitivo. Agora, se eu falo eu jogo, aí já está conjugado. Então, esse infinitivo no inglês é to. A gente coloca o to na frente e o verbo depois. To play, to live, to work, to watch. Tá bom? Então, is he playing tennis? O que está escrito aqui? Ele está jogando tênis. Eu não coloquei o tênis aqui porque é muito igual. O tênis em português só tem um N e tem um acento circunflexo. Então é muito parecido, eu nem coloquei. Então, is he playing tennis? Ele está jogando tênis. Sim? Play também é tocar. Agora tem uma variaçãozinha no inglês que quando a gente toca um instrumento, em português a gente fala assim, você toca violão, você toca guitarra, você toca piano. Então eu vou direto do verbo tocar para o instrumento. Você toca piano? No inglês, e para todos os instrumentos, eles perguntam, você toca o violão? Você toca o piano? Você toca a guitarra? Então eles colocam o a, os, as, dependendo, antes do instrumento. Então aqui é, se ela está tocando o piano, is she playing the piano? Is she playing the piano? Muito bem? Aqui ficou assim, vamos pensar uma situação, vamos supor que você está tomando um sorvete com aquela, a gente fala, né? Nossa, tá com uma boca boa, né? Parece que está delicioso. Então você pergunta, ele é bom? Nossa, esse sorvete aí, hein? Ele é bom? Ele quem? Ele é o sorvete está aqui, né? É o it, eu substituí o sorvete pelo ele, o it. Ele é bom? Delicious, delicioso, tá? Leave é partir, sair e ir embora. Então, are we leaving? Nós estamos partindo, nós estamos saindo, nós estamos indo embora. Onde é que vocês vão? A gente já está saindo. Então a gente usa assim, o saindo. É que às vezes depende um pouco da construção da frase, não é verdade? Mas, a gente está indo embora. É a mesma coisa. Nessa frase você não fala, eu estou saindo. No sentido de ir embora, de sair do lugar mais comum, né? Legal? Então, are we leaving? Nós estamos indo embora, nós estamos saindo. Are you working? Work é trabalhar. Então, você está trabalhando. Are you working? Tá? Olhem a sentença. Depois a gente vai repetir para a fixação. Are they watching? Lembra que eu falei que o watch pede por alguma coisa? Assistir. Então, eles estão assistindo? Estão assistindo o quê? O jogo, a TV? Eles estão assistindo a briga ali. Não. Então, mas pede um complemento, não é isso? Então, are they watching o quê? TV. Na verdade, TV a gente costuma colocar em letra maiúscula, tá? Ninguém vai achar ruim se você pôr na minúscula, mas é hábito colocar em maiúscula, então só usa maiúscula. Are they watching TV? Eles estão assistindo TV. Aqui eu queria mostrar, na verdade, aquela do piano. Então, por exemplo, eu toco piano, né? Agora que vocês sabem que no inglês eles vão tocar o piano, vai ficar I, tocar, play, the piano. Escreve igual, mas fala piano, piano. I play the piano, certo? E aqui só eu queria colocar um outro exemplo, porque, por exemplo, vamos supor que você chama um amigo seu e fala, ô fulano, você está em casa? Carlos, você está em casa? Então, como é que ficaria? Carlos, are you home?
Hey Carlos, are you home? Não, eu estou aqui na escola. I am at school. Tá? E se eu quisesse usar, e se eu quisesse falar o nome da pessoa? Vamos pegar aqui a minha amiga, sei lá, Susan. A Susan está tocando o piano, como é que eu faço, professor? A Susan não sou eu, então não é I. Is I? Não. A Susan não é você, porque ela é sua amiga. Se fosse você, seria you, are you. Então a Susan é ela. Então eu vou usar aqui no ela, né? Porque ela é is, she is. Então, is Susan playing the piano? Tá? Tranquilo? O John tá jogando tênis. Is John playing tennis? Porque o John não sou eu, não é você, o John é ele, certo? Muito bem. Aqui tranquilo. Vamos para a próxima página. Bem, WH questions, pergunta com WH, que eu podia até mudar, né? Questions with. Perguntas com WH. Perguntas com WH. O que é os WH? Professor, o que é isso aí? Os WHs, e por que a gente chama de WHs? Porque as palavras aqui começam com WH, certo? Where, onde? What, o que? What tem duas situações. Se vocês estiverem perguntando, alguém de vocês que sabe um pouco mais, fala, mas peraí, quando eu pergunto qual é seu nome, também é what, é verdade. Eu só lembro de duas situações onde what é qual. Eu lembro que se você perguntar qual é o seu nome, vai ser what, e qual é o seu endereço também é what. De cabeça eu não lembro nenhuma outra situação. Se aparecer eu aviso, tá? Mas então, em geral, você vê que apenas duas palavras. Então, vamos supor, de 100 palavras só tem duas. 98% do tempo. O what é o quê? When, quando. Quando a gente vai? When are we going? A gente vai chegar lá, tá? Aqui é só para mostrar o que é. Why é porquê, no porquê da pergunta, né? Por isso que ele está separado. E who é quem. Tem mais alguns, mas aqui era só para dar uma ideia. Quando a gente chega, eu vou usando nas aulas e vocês vão vendo e usando, tá bom? A gente vai usando devagar. E eu acrescentei o verbo go aqui também, que a gente não viu no exercício anterior. Muito bem, então, where are you? Pode estar em qualquer lugar, você pode falar I'm home, certo? Aqui eu vou precisar. Aqui. Deixa eu diminuir a letra aqui. Foi meio inesperada, não tinha planejado. Ai, ai. Fazer isso aí. Pronto. 12, 14, tá bom. Mas por que não dar um exemplo quando a gente pode, né? É sempre assim, ao vivo no tape. Muito bem, então, where are you? I'm home. Where is he playing tennis? Bem, então aqui quer dizer where é onde. Então, onde você está? O que vocês percebem aqui? O que a gente deve observar aqui? Lembra que na página anterior eu tenho aqui, eu começo com o verbo ser. Eu até posso colocar alguém antes se for fazer uma pergunta, né? Mas eu começo com o verbo ser e depois o sujeito, né? Verbo e sujeito. O verbo, os WHs, eles vêm aonde? Então aqui é questão de estrutura. Onde eles entram, eles vão entrar na frente do verbo. Então, isso aqui é importante guardar. E a gente vai usando essa estrutura, essa mesma formação para vocês prestando atenção, tá bom? Então o que acontece? Os WH, eles vão entrar antes do verbo aqui. Então vamos prestando atenção para a gente entender por quê. Então, onde você está? Onde você está? Where are you? Onde ele está jogando tênis? Where is he playing tennis? Onde ela está tocando o piano? Where is she playing the piano? Tá? Você trouxe o livro? Trouxe. Onde ele está? Where is it? Onde está o livro? Where is it? Lembra? Então o livro eu substitui pelo it. Where is it?
Onde nós vamos? Where are we going? Onde nós estamos indo? Um pouco mais ao pé da letra. Where are we going? Tá? Por enquanto a pergunta a gente responde no próximo slide. Onde vocês estão trabalhando? Onde vocês estão trabalhando? Where are you working? Tudo bem? Onde eles estão assistindo TV? Where are they watching TV? Tá bom? Tudo bem? Pessoal, depois me comenta se vocês preferem que a gente só faça a tradução primeiro, tá? Poderia fazer, né? Colocar a frase em português, onde? Onde você está? Onde ele está jogando tênis. Eu quis aqui que você já visse um pouquinho mais do inglês, porque isso aqui a gente vai começar a ver em repetição. Tudo vai ter repetição, porque a fixação depende da repetição. Então, tentem não ficar... Aí eu espero que vocês não fiquem entediados, e eu procuro fazer de uma forma que não fique tão cansativo, porque na vida tudo é repetição. Quantas vezes você escuta alguém falar do seu lado, o que você fez no fim de semana? E aí, o que você fez no fim de semana? Aquilo tudo reforça. Claro, no nosso idioma a gente não presta mais atenção. A gente escuta, assimila e usa. Aliás, nesse sentido, né, como é que a criança aprende? Como é que a criança sabe que palavrão é palavrão? Porque ela escutou alguém falar, ela viu o contexto, ela viu a reação de alguém quando foi xingada, ela falou, nossa, poderosa essa palavra aí, hein? Então eles aprendem assim, ouvindo e prestando atenção, e dentro de um contexto. Então, nós aprendemos assim. Né? Claro, a gente pode aprender assim inglês também, né? Se você estiver lá no contexto estrangeiro, não sabe zero, você aprende, só que vai demorar bem mais, né? E o adulto já não tem mais esse tempo todo. É verdade? Muito bem. Onde estamos indo trabalhando? Where are they watching TV? Então, onde eles estão assistindo TV. Muito bom. Vamos então trabalhar agora. Vamos fazer umas respostas aqui para a gente ter uma ideia. Aqui nós temos de novo questions with WH complement. Eu sei, aqui vocês viram uma palavra nova. A gente vai pegar isso aqui em um outro dia. Tá bom? With é com. Lembra do with? É com. A gente fala disso num outro exemplo. Não hoje, um outro dia eu coloco esse exemplo porque é importante também. Muito bem. Perguntas. Novamente, o que eu tenho aqui? Então eu tenho a estrutura, os WH vem antes, não é? Where, verbo sujeito. A estrutura então é WH, verbo sujeito e um complemento. Nós vimos essa estrutura anteriormente, agora a gente vai responder. Então, where are you? I'm home. Verdade? Where are you? I'm home. Eu estou em casa. Aqui eu queria que tudo saísse em azul, mas acho que por ser a primeira palavra não ser azul, acho que não vai sair. Where is he playing tennis? Então, qual é a pergunta novamente? Onde ele está? Porque ao pé da letra fica onde está ele, né? Mas na tradução, na nossa fala, a gente tem que inverter, certo? Where is he playing tennis? Onde ele está jogando tênis. Eu coloquei algumas palavras aqui, vamos ver. Nós temos no clube, em casa, a gente vai ver que ao cinema ou no cinema, em um restaurante e no quarto. No clube, at the club. Em casa, at home. Club eu não coloquei no glossário porque é muito parecido, é só tirar o E. Quando você vai ao cinema ou vai no cinema, to the movies, vai fazer sentido na hora que a gente olhar o exemplo, tá bom? Em um restaurante, at a restaurant, aqui vai ser era. Parece a era do gelo? Mais ou menos. É que esse R era um pouquinho mais um Dzinho, era. Mas tá bom, com R vai funcionar. E no quarto, in the bedroom. Então vamos lá. Where is he playing tennis? Onde ele pode estar jogando tênis? No clube? É uma boa pedida. Então, where is he playing tennis? He is playing tennis at the club. Não saiu azul como eu queria, né?
He's playing tennis at the club. He's playing tennis at the club. Professor, mas não pode ser his contraído também? Pode. Pode ser his. He's playing tennis at the club. Certo? Where is she playing the piano? E se eu trocar o she, where is Susan playing the piano? Where is she playing the piano? Ela pode estar em casa. Então, she is playing the piano at home. Aqui fica melhor usar um at. Vamos usar o at aqui. She's playing the piano home. Tá? Com at fica melhor. She is playing the piano at home. Professor, eu posso contrair esse she is? Pode. Como é que ficaria? She's playing the piano at home. Where is it? Você trouxe meu livro? Trouxe. Where is it? Ali eu não coloquei glossário nem porque você já sabe de cabeça. Então, né? O livro é it, está, is. Sobre a mesa, nós vimos na aula passada, sobre a mesa. It is on the table. The book is on the table. Frase muito famosa, mas, ei, ajuda nos ganchos. O que é o gancho? É uma coisinha que me ajuda a lembrar a preposição. Bom, sobre a mesa, talvez a gente quando a gente aprende, a gente não fica falando, peraí, sobre é uma preposição, que mais que é preposição? A gente não pensa nisso, a gente sai falando, não é verdade? Então vamos falar. Mas on é sobre, it's on the table. De novo, professor, posso contrair esse it is? Sim, vai ficar it's on the table. Tá bem? Where are we going? Onde nós estamos indo? Onde a gente está indo? É igualzinho. Onde a gente está indo? A gente está indo. We are going. Deixa eu ver. Ao cinema. Ou no cinema. To the movies. Por isso que eu coloquei ao ou no. Porque é muito mais comum a gente falar, eu estou indo no cinema. Não é verdade? Mas o ao também está certo. Eu vou ao cinema. Sim? Professor, posso contrair aqui? Pode. We're going to the movies. Nós estamos indo ao cinema. Onde você está trabalhando? Where are you working? Where are you working? I am working em um restaurante. Era restaurant. I'm working at a restaurant. Professor, posso contrair? Pode. I'm working at a restaurant. Olha, vamos acabar isso aqui, depois eu explico sobre preposições. Bem, what are they watching TV? Então, onde eles estão assistindo TV? Você vê que a frase tá fácil, né, pessoal? Tem a estrutura, o WH vai antes, depois vem o verbo, sujeito, complemento. What are they watching TV? They are watching TV no quarto. É uma boa ideia? Pode ser na sala, pode ser no quarto. Muita gente tem televisão no quarto. In the bedroom. They are watching TV in the bedroom. Professor, eu posso nesse caso também contrair aquele they are? Pode. Como é que vai ficar? They're watching TV in the bedroom. Então vamos repetir comigo agora. Repeat after me. Então repita depois de mim. Where are you? I'm home. Where is he playing tennis? He is playing tennis at the club. Where is she playing the piano? She is playing the piano at home. Where is it? It's on the table. Aqui é tão mais fácil falar it's on the table. Where are we going?
We are going to the movies. Where are you working? I'm working at a restaurant. Where are they watching TV? They're watching TV in the bedroom. Bom, então vamos começar a fazer o seguinte. O que eu ia falar sobre preposições? Isso aqui é o que a gente chama de preposição. No clube, em casa, no cinema, pro cinema, ao cinema, no restaurante, em um restaurante, no quarto. Tudo isso é preposição. O que é bom fazer em inglês? E no inglês a gente começa a acostumar com qual preposição usar. Nossa, professor, isso é difícil. Bem, no português a gente aprendeu sem saber o que era preposição. Eu vou para casa, eu estou em casa, eu fui na casa, eu vim do cinema. A gente nunca parou a perguntar, nossa, o que é esse do aí? Ah, então é igual o outro lá. O pra. A gente nunca parou a perguntar, a gente assimila o contexto e usa, não é verdade? Então a gente começa a assimilar. Depois tem in também, quem já viu alguma coisa disso já deve estar se perguntando, mas peraí, pode ser in ali também? Eu vou montar um esqueminha depois para dar uma ideia genérica, geral. Porque tem assim, tem aquilo que é geralzão, depois tem algumas especificações, algumas coisas que vai diminuindo, tá? Para a próxima aula eu faço isso aí, tá bom? Eu andei vendo como que o pessoal ensina, tem várias técnicas, então a gente vou pegar alguma coisa que os outros fizeram e vamos trabalhar, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Obrigado por estar aqui mais uma vez e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se, clique no like, clica no sininho também para você ficar aqui ser um membro do nosso canal. E também compartilhe com seus amigos. É importante que vocês compartilhem, porque assim o aprendizado que vocês estão tendo, eles possam ter também. Tá legal? Então, mas clique, não esqueça de dar o like para que o YouTube mantenha o vídeo no ar. Tá? Então, bye bye. Eu só preciso mudar de página que é para parar a gravação aqui. Bye bye e take care. See you then. Bye bye.